Olá, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui ele é para falar o seguinte: toda vez que a gente vê alguém que tem o seu direito, né, o direito de expressar a sua fala, o seu pensamento, se esse pensamento ele não for um pensamento coletivo, se ele fugir do coletivo, se ele fugir daquilo que é ali no padrão, você está sempre errada, você é posta de lado. É como acontece com a velha história, né, de não acreditar no Deus bíblico, como a gente vê em vários canais que tem aí, muitos canais de ateus e de agnósticos, de pessoas que são deístas, pessoas que não acreditam num Deus bíblico e não acreditam na existência nenhuma de nenhum Deus, né? Pessoas que acreditam numa manifestação do espiritual, né? Não acredita em deuses, mas acredita na espiritualidade. Enfim, existem várias vertentes, né? Vocês que são crentes, católicos, pentecostais, vocês que são os que mais se inflamam, né? São os evangélicos, principalmente os que mais se inflamam. Vocês descem a lenha, vocês espraguejam, vocês falam que querem matar, que querem destruir, diz que Deus vai matar aquela pessoa, que aquela pessoa está com os dias contados, que aquela pessoa vai para o inferno. Só falam coisas terríveis, coisas pesadas, coisas absurdas, né? E vocês estão lá dentro da igreja. E eu quero citar aqui dois casos, no mínimo desagradáveis, né? Um desagradável e desrespeitoso. Eu vi uma live de um canal bem conceituado aqui no YouTube, em que o dono do canal, ele fez essa live e ele colocou várias pessoas ali para conversar, várias pessoas entraram na live, e uma dessas pessoas, eu não vou ficar aqui citando nomes, porque, assim, é como eu falei, é um canal muito pequeno, o meu é ínfimo, porém, eu não tô podendo arrumar problema. Mas eu não vou falar nada contra o canal, não. O canal não, o canal é um canal ótimo, né? A pessoa, né, o dono do canal, ele tem uma facilidade muito grande, uma articulação muito grande. Ele inclusive já foi pastor, né? Ele inclusive já foi pastor. E como, aliás, a maioria de muitos canais de ateus aqui, eles foram pastores antes de serem ateus. Então, o que acontece? Eu só quero dizer o seguinte, eu achei de muito mau gosto, porque entrou um sujeito na live, tinha, né, um deles que estava na live, um deles é evangélico, né, ele é lá, ele tem a crença dele lá, e essa live, ela estava falando do rapaz que era policial e morreu, parece que foi baleado dentro de casa, na frente da namorada, e esse cara que é crente, né, que entrou lá para falar, né, dar a opinião dele, né, dizer por que ele acredita em Deus. E eu achei muito chato. E assim, ele tinha o direito de expressar a opinião dele? Tinha, mas eu achei chato que não teve ninguém ali na live, ninguém, que se atentou para um detalhe. Cada um ali queria provar a sua crença, né, a sua ideia, né? Vamos botar assim. E detalhe, ninguém entrou para defender essas duas pessoas, porque ele falou do rapaz, do policial, e ele questionado a respeito de por que não houve uma interferência, né, ali divina, uma interferência de anjos, né, para que aquilo não acontecesse. Ele era um policial, ele tinha, né, a namorada dele, ele tem família,
né? Então, assim, questionado a respeito disso, este energúmeno alegou o seguinte, que mal sabe falar, essa pessoa mal sabe falar, esse energúmeno. E ele disse o seguinte, que sabe lá o que o cara fez lá para trás, que tem muitos policiais, que isso, que aquilo outro. Ele deu a entender que existem policiais que são corruptos, ele deu a entender que tem policiais que batem nos bandidos, né? Que esses policiais eles tratam com muita trunculência os bandidos. Então, quer dizer, aí ele já deu 1-0 pro bandido, né? 1-0 pro bandido na opinião dele. O policial merecia morrer desse jeito. Quer dizer, ele fez algo errado, então Deus puniu ele. Ele nem conhece o cara. Ele nem conhece o cara, ele não conhece a história do cara, ele não conhece a família do cara. Ele denegriu a memória de uma pessoa que não estava ali e não podia se defender. Não satisfeito, ele bosteja mais pela boca, dizendo quando, na mesma live, perguntado a respeito da... Então, o cara era adulto, tá, mas e a menina Lara? A menina que foi encontrada recentemente com afundamento de crânio, uma menina de 12 anos que saiu para comprar refrigerante. E a menina Lara, o que ela teria feito de errado? Aí ele vai... No alto da ignorância dele, ele diz que ela é uma criança, mas pode ter desobedecido os pais. Então, uma criança que desobedeceu os pais merece ser levada à força para um matagal, apanhar, ser espancada, ter afundamento de crânio com uma arma, um martelo, uma picareta, um troço qualquer? Que Deus é esse? Entendeu? Então, assim, profanou a memória do policial, que eu não vou citar aqui o nome, mas está em todas as mídias, foi coisa recente, e profanou a memória da menina Lara, uma criança. Uma criança. Então, quer dizer, é só isso que vocês sabem fazer, é esse discurso. Agora, tá lá a esposa do pastor que se matou o filhinho de 1 ano e a seguir se matou. E ela deixou um vídeo gravado falando, se despedindo do marido com a criancinha no colo. Então, quer dizer, o que ela fez? O que ela fez? Ah, mas ela não tinha fé o suficiente, é o que vocês falam, né? Mas ela não estava ungida no espírito. Ela não, ela estava fora de Deus, ela não tinha Deus no coração. Ela não tinha porque não existe. Não existe. Aí eu falo para você, se ela errou em algum momento, porque eu não conheço a moça, eu vou fazer uma leitura do vídeo que eu vi dela, eu vou fazer uma pequena leitura, mas eu digo assim, ela, supondo que ela tenha errado, o que a criança tem culpa? Nenhuma, era um inocente. Então quer dizer que aí Deus quis punir ela porque ela errou, permitiu o suicídio. Mas e o assassinato da criança? A criança errou em quê? Em que a criança errou? A criança tinha 1 aninho. Então ali a leitura que eu fiz dali foi a seguinte, religião é isso aí. Religião é isso aí. Por isso é que eu falo em um outro vídeo que eu não sou contra a religião, porque religião para alguns ajuda. Para quem precisa ali da ferramenta religião para se firmar com caráter, tá? Com caráter, porque tem muito cara, muito vagabundo, muita mulher também aí que não vale nada, que não para com homem nenhum, que quando entra para uma religião, ela sossega. Ela para, ela sossega, porque a religião bota o cabresto, bota cabresto. Só que tem um pequeno detalhe. Ao mesmo tempo que bota cabresto e botou muita gente na linha, a religião, ela também sufoca e oprime, tá? Essas religiões aí, fazem isso. Porque essa moça, a leitura que eu faço dela, pelo que eu vi no vídeo, a casa ali atrás dela, o que eu pude ver, estava arrumado. Ela não tinha aparência de ser uma mulher porca, desleixada. Ela estava ajeitadinha, a roupinha, você via que estava limpinha, o cabelo dela penteado para trás, assim. Você dava para perceber que não era um cabelo ceboso, imundo.
O menino, você via que era uma criança que estava limpinha, você via que era uma criança que estava ali, que era uma criança bem tratada. Então, o que acontece? A imagem que eu fiz, a leitura que eu fiz dessa moça é extrema, porque ela fala, eu falhei, eu falhei. E ela disse que ia levar o menino com ela para não atrapalhar a vida do marido. Então, o que eu pude entender ali foi o seguinte: ela sentia, ela na cabeça dela, ela precisava de ajuda psicológica e ninguém ali percebeu isso. E se percebeu, garanto que mandou ela orar e jejuar. Orar e jejuar resolve? Resolve tanto quanto um traque de velha. Não resolve merda nenhuma. Oração não resolve nada. Nada. Tá? O que resolve é uma mão estendida, é uma consulta no médico, é um medicamento, é um tarja preta, é isso que resolve. É um grupo de conversa, é uma conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. Isso resolve, tá? Isso resolve. Agora imagina você ficar lá só rezando, 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 rezando. Não vai resolver nada. Nunca resolveu e não vai resolver. Então, a leitura que eu fiz dali foi a seguinte: ela é uma pessoa, ela era, né, uma pessoa que provavelmente era cobrada, né, por família, provavelmente dele, né, provavelmente dele. Tinha que ser aquele exemplo ali de esposa, de mãe, né, de dona de casa. Ela própria parece também que se cobrava, ela se cobrava. Quanto mais ela fizesse, nunca estava bom o suficiente, né? E ali também, opressão. Você via no rosto dela que era um semblante desgastado. Desgastado. Ela não tinha vida nenhuma mais naquele semblante dela, naquele olhar dela. Era uma vida desgastada, uma essência, uma existência desgastada, cansada. Isso dentro da igreja. Isso é com Deus na vida dela. Porque vocês costumam falar assim, isso é falta de Deus na sua vida. E quem está lá dentro enfiado lá? O marido dela era pastor. Ele vivia pregando no púlpito. Ele vivia pregando. Ele fazia cultos. Ele fazia pregações. Ele levava a tal da palavra. Entendeu? E ele não reconheceu dentro da casa dele que a mulher dele estava um frangalho de ser humano. Isso aí é muito complicado. Isso aí é muito triste, sabe? Porque quando vocês falam assim, vai orar, vai jejuar, bota o joelho no chão e clama ao Senhor, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é você ficar com dor na perna ou calo no joelho. É muito triste. Então, quando a gente falar que não acredita em Deus, explicar o porquê não acredita, tenta abrir um pouco o zíper do lacre desse teu cérebro alienado, cauterizado, e olhar um pouco para fora para você ver o que é que a gente está falando. Que o que a gente fala bate com a realidade. Bate com a realidade. Não existe salvação nenhuma. Não tem Deus nenhum. Não existe. Hoje em dia, tá? Hoje em dia, essa história não cabe mais. Não cabe. Essas historinhas que vem falando pra gente desde que a gente era pequenininho, que pai fala pra filho, que filho fala pra filho, pra filho, pra filho, pra filho. Isso corre gerações há mais de milhões de anos. Isso é tudo uma mentira. É uma mentira. Hoje em dia é a mesma coisa, tá igualzinho. Hoje em dia não cabe mais, não dá, não encaixa, não é aceitável você ouvir de um índio, de um indígena, olhar para o céu e dizer: ó, grande pássaro de prata passou, jogando, deixando no ar grande rastro de fumaça branca. Colheita vai ser boa. Você não admite mais isso, porque ele sabe que grande pássaro de prata é avião. E que aquela fumaça é o combustível que está sendo queimado? Se bobear, ele sabe até a fórmula do combustível. Não cabe. Certas coisas hoje em dia não cabem mais. Abre a mente. Open your mind. Open your mind. Open your eyes.
Abre a sua mente, abre os seus olhos. Não tem ninguém falando essas coisas pro teu mal, muito pelo contrário. Porque se ao invés dessa moça ter ficado, que eu tenho certeza que ela deve ter ficado orando muito. Ela deve ter passado noites orando e chorando e se punindo. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por quê? Você não sabe o tipo de cobrança, porque aquilo ali me cheira a cobrança. Numa moça nova, não tinha nenhuma estrutura emocional, não tinha nenhuma vivência da vida. Você vê que ela era nova, não tinha nenhuma vivência da vida. A gente que tá mais velho, a gente tem hora que leva umas caçambadas da vida que a gente fica meia atordoada, não sabe para que lado vai. Imagina uma moça nova. Porque tem família que acolhe, mas tem família que é a primeira, a lambar na cara. Isso aí porque você não tem Deus no coração, você está deixando o diabo te usar. Vai orar mais, vai conversar com o pastor, fica de banco, ainda castiga, igual que fosse criança, que bota com a cara virada para a parede assim, ó. Igual que fosse criança lá na crechinha, no primarinho lá. Fica de banco ainda, que é envergonhando perante a igreja. Olha que coisa ridícula, em pleno século XXI, ano 2022. Tá? Que tava todo mundo aí imaginando que no ano de 2022 a gente já tá usando roupa prateada, conversando, tomando chá com ET, viajando em carrinho igual os Jetsons, que não é mais na terra, é no ar. E nós estamos retrocedendo. Daqui a pouco nós estamos voltando na época da Idade da Pedra lascada. Estamos voltando, estamos passando da invenção da roda para trás. Que é isso? Como é que uma moça que dizia que amava o marido, que dizia que foi coisa melhor que Deus podia dar, marido melhor Deus não podia dar. Que Deus deu o marido, mas não deu ali um anjo para botar discernimento na cabeça dela, para soprar da mente dela aquela ideia, soprar do coração dela aquele sentimento ruim, opressor, destrutivo. Para e pensa. Ninguém fala essas coisas pro teu mal, não. Ninguém fala essas coisas escarnecendo de religião, escarnecendo de você, não. A gente está tentando abrir os seus olhos. É só isso. Porque eu já acreditei um dia, eu já vivi nessa bolha, nesse mundo, e eu não ganhei nada, nada. Eu já contei aqui uma parte da minha história. Para quem se interessar a ver, tá aí no canal dividido em 4 partes. Dividido em 4 partes. E tem mais histórias, tá? Que talvez eu conte, talvez eu não conte, não sei. Um beijo a todos e eu só espero que você consiga abrir a sua mente a tempo, sabe de quê? De viver, de aproveitar a vida, de não ser reprimido, se sentir culpado por desejar beber uma cerveja gelada final de semana, por desejar fazer mais sexo com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu marido, porque é pecado, sabe? Não se sentir culpada porque você de repente não passou a gola daquela camisa direito, não ficou tão legal assim quanto a tua mãe queria, quanto a tua sogra queria. Dane-se! Dane-se! Vai viver a vida. É o que eu te desejo. Sorte e vida.